O Washington Post é um dos diários maiores dos Estados Unidos. E na semana passada vi uma manchete de um artigo de opinião escrito por Christine Emba e esse título, esta manchete, chamou minha atenção. Vai assim: os homens estão perdidos. Aqui está um mapa para sair do deserto. Agora, embora esta manchete pudesse ser uma boa pista para falar sobre a Bíblia e a sua mensagem, o conteúdo do artigo apontava 180 graus na direção oposta, pois tratava da percepção da articulista sobre as lutas que os jovens estão tendo hoje em saber exatamente o que se espera deles em termos de masculinidade. Não vou entrar em detalhes aqui, e o melhor seria cada um ler o artigo por si mesmo. Para leitores da língua portuguesa, reconheço que isso não será fácil, no mínimo, e provavelmente impossível para a maioria. Há ferramentas na web que traduzem razoavelmente bem, por isso, talvez não seja impossível de tudo, mas vou resumir assim. A autora afirma que o aumento dos direitos e da posição das mulheres na sociedade, incluindo seu poder aquisitivo, em que alguns casos resultam no fato de que a mulher no relacionamento ganha mais do que o homem. E, claro, isto cria complicações. Também há o perigo de um homem ser, cito aqui, demasiado viril. E assim há o perigo de desencadear a acusação de masculinidade tóxica. A pressão cultural que assistimos em nossos dias para aceitar estilos de vida homossexuais e shows de drag queens como normais aumenta ainda mais a confusão na mente dos homens. A autora, na verdade, acerta em algumas coisas no seu artigo. Ela usa descaradamente os termos homens e mulheres, evitando as invenções complicadas da terminologia que tem o propósito de eliminar referências diretas ao gênero. E embora em sua discussão a autora se refira às posições sobre a masculinidade defendidas pelo, cito, extrema-direita ou os pontos de vista alinhados à direita, ou, como ela diz em certa altura, a masculinidade tradicional, ela admite que a nova definição de masculinidade deve levar em conta o fato de que existem diferenças de gênero no nascimento e ignorá-los ou eliminá-las, tornando a nova masculinidade feminina, no fundo, não é o caminho a seguir. É preciso, como ela diz, permitir variedades de masculinidade. Mas a frase reveladora e indiscutível foi esta: as pessoas precisam de códigos para explicar o que é ser humano. Em seguida, veio esta frase que resume tudo. E quando esses códigos não forem facilmente encontrados, as pessoas aceitarão o que lhe for oferecido, não importa o que venha em anexo. Sua afirmação, as pessoas precisam de códigos para explicar o que é ser humano, é 100% correto, até certo limite. E o que está em falta aqui é que a autora não vê que já existe um código de como ser humano. O código chama-se a Bíblia, a Palavra de Deus. Mas ao ignorar ou rejeitar a própria ideia de Deus, não há referência alguma ao divino ou algo sobrenatural no artigo, qualquer código dado pelo Criador dos seres humanos é automaticamente descartado. E por isso ela continua por dizer: e quando esses códigos não são facilmente encontrados, as pessoas aceitarão tudo que for oferecido, não importa o que mais esteja anexado. Não é de admirar que a escritora veja confusão nas mentes dos homens que procuram orientação sobre como ser humano.
como ser homem, ao descartar o código único e autorizado para o comportamento humano, surge a necessidade de criar um código. E aparentemente, obviamente, na verdade, todos que oferecem um código expressarão o que pessoalmente acreditam que deve ser o modelo para a masculinidade. E agora, a quem vamos dar ouvidos? Quem tem a resposta final e fidedigna? Como eu disse no início, o título do artigo seria uma boa pista para falar sobre a Bíblia. A Bíblia diz: os homens estão perdidos. Mas quando a Bíblia diz isto, significa as mulheres também estão perdidas. Todos estamos perdidos. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Os homens estão perdidos. Aqui está o mapa para sair do deserto, diz a manchete. A segunda parte do título, embora ofereça uma certa dose de esperança, fica aquém do padrão bíblico. A Bíblia não oferece um mapa para a nossa saída do deserto, como a autora descreve a situação dos homens perdidos. A Bíblia apresenta o caminho. Em resposta à pergunta de Tomé, como podemos saber o caminho? Em João 14,6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O deserto a que a autora se refere existe apenas nesta vida. Mas a Bíblia descreve a nossa perdição como sendo para toda a eternidade. Os homens, de facto, estão perdidos. Mas as mulheres também. As pessoas simplesmente não percebem o quão perdidas estão. E sim, há um código que nos diz como ser humano. Um mapa que nos mostra a única saída da nossa perdição. Como é triste ver que o Washington Post tenha chegado tão perto da verdade e falhou tão desastrosamente. Mais um evangelho sem nada de boas novas.